Esse é o lance do impedimento do Gabigol. E o que me surpreende muito não é nem o erro do VAR, mas sim a forma como a imprensa tratou o caso. Eu vou pegar o PC Oliveira, o comentário dele com relação a esse lance. Observem que ele foca mais no ângulo e na perspectiva que quem está assistindo tem. Do primeiro ângulo parece que está habilitado, do segundo ângulo parece que não está habilitado. Isso é um detalhe, não é parecer estar ou parecer não estar, é estar ou não estar. E a linha traçada é a mesma, independente do ângulo. Ela tem que ser a mesma. O ponto relevante nessa história é onde a linha no braço do Gabigol foi traçada. Foi na manga, no final da manga. E ela deve ser traçada na linha da axila, quando o braço está aberto. Por baixo da axila, ali deveria ser traçado. Independente do ângulo, a linha vai ser traçada do mesmo jeito e ela vai estar na mesma posição. Então, se a linha estivesse traçada no ponto correto, não dá para cravar, mas é bem provável que o Gabigol estaria habilitado sim. A linha estaria sobreposta à linha do defensor. E aí, por que é dado um foco no ângulo e não no ponto-chave da questão? O ponto-chave da questão é mencionado, a linha traçada na posição errada, mas de forma superficial. A pergunta que eu fiz no erro passado, no jogo contra o Palmeiras, e no erro anterior, no primeiro jogo, no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, eu faço agora. Será que o tratamento seria o mesmo se o lance fosse a favor do Flamengo? E aí vem, né, os anti falarem Varmengo. Varmengo 3 vezes prejudicando o próprio Flamengo é de questionar, né? Agora nós vamos ver trechos de como o PC Oliveira apresentou esse lance. Vamos ao lance então, PC. Aí você explica pra gente como foi feito o procedimento, que acabou desagradando muito aí boa parte da torcida do Flamengo. Vamos sim. Primeiro a gente vai pedir para o nosso pessoal rodar aqui e chamar a atenção o seguinte, que é um lance que o assistente fez o delay, né, que a gente chama, né, o famoso delay de bandeira. E nesse tipo de situação, o assistente, quando ele corre, dando prosseguimento na jogada, ele já vai gritando delay, 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 significa que ele já entendeu como uma situação de impedimento, mas como é um lance, como a gente fala, né, ajustado, um lance difícil, uma distância pequena entre o Gabriel e o Fernandinho, ele deixa a jogada prosseguir de acordo com a recomendação do protocolo e só depois que a bola entra ele apita. Nós tivemos no jogo passado a situação do assistente marcar o impedimento do Rony, né? Marcar o impedimento do Rony, o árbitro deixar seguir e só apitou depois. E o Rony estava claramente impedido e nós criticamos aqui que o árbitro já deveria ter apitado na hora, né? Nesse lance em questão, o procedimento do assistente de mandar seguir e só levantar depois foi correto, porque é um lance muito difícil. O que a gente questiona, que eu acho que o que causou, né, muita reclamação, é o ângulo utilizado, né? Ele traçou a linha azul, que é da defesa, no pé do Fernandinho, traçou a linha vermelha. Thiago Heleno. Tem uma dúvida muito grande aqui também em relação ao local que ele traçou essa linha vermelha, né? Ele quase na manga da camisa, de né? acordo com a regra, o VAR, né? O impedimento deve ser marcado, deve ser considerado na última parte do corpo do jogador e os braços não contam para a situação de impedimento, portanto, ele tinha que pegar no ombro do Gabriel. Quando ele usa esse ângulo tão distante nessa imagem, por mais que ele dê um zoom, que ele aproximou para poder mostrar as linhas, aqui não ficou para quem está vendo em casa, para quem está vendo no telão, não ficou claro exatamente o ponto que ele utilizou. A imagem que está sendo mostrada pode até ter acertado lá na cabine do VAR, mas a imagem, a gente está falando muito sempre sobre a dá margem para dúvida, né, PC? A gente vai dividir a tela. Olha só, a gente está dividindo a tela aqui, ó. Essa é a câmera 1, aquela que é utilizada constantemente na transmissão. Esse é o posicionamento do Gabriel em relação ao Fernandinho no momento do passe do Arrascaeta. Para quem está em casa, para quem está no estádio, para quem está no telão, vamos fazer o exercício. Qual seria o melhor ângulo, né, para o VAR utilizar para poder traçar a linha de impedimento? Logicamente, seria a câmera 1. Às vezes ele usa a de impedimento por uma questão de hábito, ela é a mais utilizada mesmo.
E Nossa, sempre olha a diferença. Sempre ele abre muito a questão do ângulo para não perder. Já aconteceu, né, de você traçar a linha no jogador, esquecer de algum outro jogador. Então ele tem que fazer esse trabalho de verificação. Mas claramente o Fernandinho era o penúltimo defensor. É o Thiago Heleno ali. Desculpa, o Thiago Heleno, né? Tá até com a faixa de capitão, desculpa. Nada. Obrigado. Mas quando a gente vem aqui para a câmera 1, que é a principal da transmissão, a gente percebe, por uma questão de ângulo, se aqui a gente acha que o Gabriel está em posição legal, quando a gente vem para essa câmera 1... Causaria menos indignação, eu acho, né? E essa, a forma que o PC usa para apresentar, né, mostrando os dois ângulos, ele leva o torcedor a comprar a ideia que o lance foi normal. E não foi justo por ele não pôr foco no ponto-chave, que é a posição da onde a linha foi traçada, que foi no final da manga, no meio do braço, que não faz parte de uma marcação de impedimento, e não na posição que deveria, na direção da parte inferior da axila. E desta forma ele acaba influenciando diretamente na forma de pensar do torcedor. Agora, eu digo ao torcedor rubro-negro, por favor, não compre essa ideia, tenha consciência. Na sequência, eu faço questão de apresentar também como foi feito a apresentação do PC Oliveira referente àquele lance lá do jogo de ida no Maracanã, onde o Flamengo, felizmente, conseguiu a virada. Mas a história poderia ter sido outra. A gente vai rodar o lance aqui, vamos fazer a análise no detalhe. Olha só, um chute, tem essa primeira disputa do Fabrício Bruno. E aí, eu chamo a atenção, o Pedrinho até comentou, né? Quando a bola quica, o Pulgar, ele perde um pouco o tempo da disputa, né? Tem a ação do Vitor Roque, mas para esse tipo de ação, a gente sempre fala aqui, né? Nos nossos jogos e nos nossos debates aqui nos programas. O árbitro tem que analisar a questão do impacto. O que a gente tem que analisar é se essa ação do Vitor Roque, nessa disputa com o Pulgar, se essa ação tem um impacto suficiente para a marcação de falta, é um impacto suficiente para deslocar o Pulgar. Na minha interpretação, não houve falta, é um contato de jogo, é uma disputa de bola do jogo. Mesmo que tenha sido nas costas Mesmo do Pulgar, que tenha sido, porque olha só, o Vitor Roque, ele está o tempo todo, ele está indo para a disputa da bola. Quando a bola quica, o Pulgar, ele já tinha até que passado da bola, olha só, ele passa da bola. Ele nem conseguiria recuar essa bola. Ele está saltando e a ação do Vitor Roque é uma ação de quem está buscando a bola, não é uma ação para causar impacto, para derrubar o adversário. É uma ação de quem está buscando a bola, uma situação normal de jogo, contato de jogo, para mim não faz falta. Me incomodou muito esse comentário do PC Oliveira, afirmando que a carga não foi suficiente para deslocar o Eric Pulgar. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando justo o oposto. Eu vou deixar o link para você acessar e poder ver esse vídeo e comprovar o que eu estou dizendo. No mais, é isso. Consciência, nação. Saudações rubro-negras.